A paz, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Quarta-feira, graças a Deus, mais um dia, mais uma manhã, com a presença do Senhor e com Ele querendo nos ensinar algo. Sempre, Jesus está sempre querendo nos ensinar algo. E como é bom, né? Aprender com o Mestre, com o Senhor, com aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. No início, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra, Jesus, glória a Deus, né? A palavra que se encarnou, habita no meio de nós, habitou e ainda habita no meio de nós, e a palavra ela quer nos ensinar, Jesus quer nos ensinar como viver uma vida correta, como viver uma vida que agrada a Deus, porque ele veio também para nos ensinar na prática. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele além de ele ensinar, ele mostra na prática como que se deve ser feito. Então vamos aprender com ele nesta manhã, nesse dia, amém? Ensinamento de Jesus para hoje tem esse tema aí, ó. O poder em ser cheio do Espírito. Amém? Vamos ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Então, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. E nesse texto, nesses versículos do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículos de 22 a 28, quando eu comecei a meditar, é essa última linha, último parágrafo, onde Jesus diz: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Esse texto foi o que me chamou a atenção. Eu falei, pai, o que, que o senhor quer me passar? O que, que o senhor quer me transmitir? O que, que o senhor quer me ensinar? Nesse texto grande, né, que fala sobre os fariseus chamar Jesus de endemoniado e o povo chamar ele de filho de Davi, e ele falar que o reino dividido não prospera, mas o que, que é que eu preciso entender? Aí Deus veio com essa última frase e falou para mim: nada pode ser feito sem o meu espírito. E aí a gente vai nos leva a pensar quando Jesus começou a realizar o seu ministério. Quando iniciou o seu ministério, presta atenção, foi depois que ele foi batizado. Pode ver, os evangelhos não falam de Jesus fazendo milagres, operando, né, os sinais e maravilhas antes de ser batizado. Antes de ser batizado e receber e ficar cheio do Espírito Santo. Olha só, tanto que o Espírito conduz Jesus até o deserto para ser tentado, né? Para fortalecer ainda mais Jesus, porque nós nos fortalecemos na prova. Nós nos fortalecemos
quando nós estamos colocados em situações adversas. É ali que a nossa fé é provada, nós criamos casca, né? E o Espírito quer isso, né? Mas olha o poder, né, de uma pessoa cheia do Espírito. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, né? Ele está passando por uma situação, já faz um tempo já, e eu estou orando pela vida dele, discipulando ele, estava no discipulado com ele. E eu falei, cara, você é cristão? Sou. Tá. Conhece Jesus? Conheço. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é meu tudo, Jesus não sei o quê. Eu falei, tá. E você acha que você é um. Eu fiz essa pergunta para ele. Você acha que você é um homem cheio do Espírito Santo? Ele falou, cara, eu com certeza acho. Só que nós estávamos no segundo dia de conversa. E nesses 2 dias de conversa, ele falou tanto palavrãozinho, sabe assim, palavrão que é corriqueiro na boca do ser humano. Do ser humano pecador, do ser humano vazio de Deus. E eu falei, cara, você não é cheio do Espírito Santo. Você não é. Tanto de palavrão que você já falou aqui conversando comigo. Isso não é fruto de um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder para nós, para que nós possamos vencer o pecado. O Espírito Santo dá poder para nós, para que nós possamos viver, tanto agindo quanto falando de acordo com a vontade de Deus, como Jesus foi. Porque a palavra de Deus diz: aquele que diz estar nele, ou seja, em Jesus, deve andar como ele andou, ou seja, agir como Jesus andou. E só um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo conseguem fazer isso. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos entregar 100%. 100%. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós precisamos nos negar e entregar tudo para Ele. Entendeu? E o Espírito Santo nos dá poder. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Ele falou: eu dou autoridade a vocês para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar cativos. Se pisares em serpentes e escorpiões, nada lhe farás mal. Se beber algo mortífero, não lhes farás mal. Ou seja, nós somos capacitados com o Espírito Santo para vencer o inimigo, né? E, principalmente, para resgatar almas das mãos dele, né? Do reino das trevas e levar para o reino da luz. Então, olha o poder em ser cheio do Espírito Santo. E só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer algo assim. Pode fazer algo assim. Como ser cheio do Espírito Santo? Entrega a sua vida para Jesus. Entrega, fala que você não aguenta mais ter o controle dela, não dá mais certo. Entrega, entrega, se posiciona, mas precisa de posicionamento. Não é só falar, precisamos agir, precisamos querer agir, precisamos colocar em prática, porque aí Deus vê que a nossa mente quer e que nós estamos fazendo por onde. Ele começa o agir dele, porque a ação de Deus sobre a nossa vida, ela depende do nosso posicionamento. A ação de Satanás sobre a nossa vida, ela depende do nosso posicionamento. Então, tudo o que acontece no mundo espiritual em relação à nossa vida depende do nosso posicionamento. Para que lado nós nos posicionamos? E aí o reino espiritual age sobre nós, tanto o reino das trevas quanto o reino da luz. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa negar o reino das trevas e se entregar de corpo e alma, e coração, e espírito, e tudo ao reino da luz. Amém? Deus abençoe sua vida. Essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês no dia de hoje, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.